Bom dia galerinha, tudo bem com vocês? Então, na aula passada eu fiz aquela atividade com vocês do biscoito, né? Do biscoito e da bolacha, tanto faz. Tanto faz, alguém mandou até mensagem para mim com a definição, me mostrando que era biscoito, que era bolacha, enfim. Então olha só, só pra gente, vou fazer o cálculo do meu aqui para vocês, né, poderem tirar dúvida, quem ficou com dúvida aí. E é o seguinte, ó, eu tinha lá, né, 6 biscoitos, né, no meu caso, eu tinha 557 quilocalorias. Então eu contei 41 biscoitos depois, né, isso aqui me dava X calorias. Então faz a regrinha de 3, né? Multiplica cruzado aqui. Beleza? Multiplicando cruzado, a gente vai ter o quê? 6 vezes x é igual a 41 vezes 557. O quilo, eu já vou colocar aqui, ó. Quilocalorias não, desculpa, galera. Era quilojoules, né? Tô viajando. Quilojoules. Então esse quilo significa multiplicar por 1000, né? Que é 10 elevado a 3. Então recorda aí, matéria do ano passado, lá no início do ano. O quilo significa multiplicar por 10 a 3. Beleza? Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter x é igual a 41 vezes 557 vezes 10 elevado a 3 dividido por 6. Isso aqui vai me dar um x igual a 3.806,16666 infinitamente aqui, por isso que eu coloquei 17, né, quilojoules. Então essa é a energia total do pacote de biscoito que eu mostrei para vocês, beleza? E aí eu falei com vocês o seguinte, né, definição de potência. Potência é energia dividido por tempo. Então, se eu tenho a energia total do pacote ali de biscoito e a potência da lâmpada eu pedi para vocês usarem, né, uma potência de 9 watts, eu consigo achar o tempo que fica ligada essa lâmpada, né? Porque eu tenho energia total e eu tenho o consumo por segundo, né? Porque o que é watt, galera? Isso aqui é uma coisa importante e que alguns deixaram passar. A unidade watt, ela é joule dividido por segundo. Então o tempo que a gente vai achar é em segundo, beleza? Não em hora. Eu coloquei o tempo em hora lá para vocês, mas o tempo que a gente acha que é em segundo, depois tem que converter para hora, tá? Então, ó, watt significa que quanto de energia eu recebo a cada segundo. Então eu recebo 9 joules de energia a cada segundo. Então, se minha potência é de 9 watts, a minha energia 3.806,17, o quilo é 10 elevado a 3, isso aqui dividido pelo tempo, beleza? Então, ó, o tempo está dividindo aqui, ele passa para cá multiplicando, o 9 multiplicando passa dividindo, então só trocar os dois de lugar. Eu tenho 3.806,17 vezes 10 elevado a 3 dividido por 9. Então isso aqui vai dar aproximadamente 422,9 vezes 10 a 3 segundos. Beleza? Então esse é o tempo em segundos. Para passar para minuto, você divide por 60. Para passar para hora, você divide por 60 de novo, né? Então você divide isso aqui por 3.600. E aí você vai ter o valor em hora. Então esse tempo aqui, ele dá aproximadamente 117,47 horas, beleza? E aí 117,47, por que eu coloquei 117 e 30 minutos, né? Porque eu tenho 117,47, né? Aproximadamente 117,5. Vamos aproximar aqui, ó, 117,5
horas. Então, eu tenho 117 horas mais metade de 1 hora. Então, eu tenho 117 horas e 30 minutos. Beleza? Se eu quisesse colocar 117,47, tá certo, não tem problema, né? Colocar o tempo em segundos também tá certo, não tem problema. Tá, galera? Quem deu a resposta em segundos não tá errado, quem deu a resposta em minutos não tá errado, quem deu a resposta em hora não tá errado. O errado é o quê? Pegar essa resposta igual eu fiz aqui e já falar que é hora, né? Porque na verdade é segundo. Então, quem errou aí, já pega lá, confere, né? Quem errou, confere e pega o seu resultado e faz ali direitinho. Por quê? Qual que é a ideia da atividade hoje? A gente falou um pouco, né, um tempo atrás, sobre a parte de curvas de aquecimento, né? Então, quando a gente fala de curva de aquecimento, a gente está falando o quê? Pegar um material e se você começar a entregar energia para esse material, o que acontece com a temperatura e o estado físico dele, né? Então, só para a gente lembrar, a ideia é o seguinte, eu tenho uma temperatura, vou colocar aqui a temperatura em graus Celsius, e a quantidade de energia, aqui a gente normalmente utiliza caloria, né? Quando a gente está falando dessa parte de curva de aquecimento, mas pode ser joule também, não tem problema, tá, galera? Joule e caloria são unidades de energia. Então, pensa no material que ele começa com uma determinada temperatura aqui, temperatura inicial, e ele começa a ganhar energia, a temperatura dele vai aumentando, 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 até chegar em um ponto onde a temperatura começa a ficar constante. Por quê? Porque você tem o estado de mudança, né? Aqui é temperatura de fusão, aqui você tem mudança de estado físico. E aí, quando termina a mudança de estado físico, essa temperatura volta a aumentar. E aí chega num certo ponto, você tem mudança de estado físico de novo. Então aqui eu vou chamar de temperatura de evaporação. E aí depois a temperatura começa a aumentar de novo. Então essa que é a ideia do gráfico, né, de aquecimento. Ou de resfriamento seria o contrário, né? Ele ia diminuir a temperatura, passar pela mudança de estado físico, diminuir a temperatura, passar pela mudança de estado físico e diminuir a temperatura. Então olha só, aqui eu tenho o estado sólido, né? Aqui eu tenho o estado sólido mais o estado líquido. Aqui eu tenho o estado líquido. Aqui eu tenho o estado líquido mais o gasoso. E aqui eu tenho o estado gasoso. Beleza? Então essa aqui é a ideia, né, da curva de aquecimento. Então se eu pego um bloco de 10 quilos de ferro, então 10 quilos de ferro, se eu pegar essa quantidade de energia, né, que o pacote de biscoito ele consegue entregar em forma de energia química e transferisse para esse bloco como energia térmica, né, se eu conseguisse fazer isso, da mesma forma que a gente supôs que eu consigo pegar essa energia química que o pacote de bolacha consegue entregar e transferir isso para uma lâmpada de forma que transfira como energia elétrica, eu vou pegar essa mesma energia e vou transferir para esse bloco como energia térmica, beleza? Então eu vou entregar calor para esse cara, né? Qual vai ser a temperatura final desse bloco de acordo com a energia que você calculou para o seu pacote de biscoito ou de bolacha? Então, ó, essa é a energia do meu pacote de biscoito. Então, é essa energia que eu vou utilizar para cá. Você vai pegar a energia que você calculou e vai utilizar para cá também da mesma forma. Você vai ter que calcular qual é a variação, qual que é a temperatura final de um bloco de 10 kg de ferro se ele receber essa quantidade de energia do seu pacote de biscoito. E aí tem que tomar cuidado com o seguinte, né? Primeira coisa, vamos considerar que a temperatura inicial desse bloco de ferro é uma temperatura de 20 graus Celsius, temperatura ambiente, né? Os dias hoje tá ficando nessa faixa de temperatura, né? Então 20 graus Celsius é a temperatura inicial desse bloco de ferro, tá? Então essa temperatura inicial, qual vai ser a temperatura final? Então esse bloco, né? Vamos supor que aqui está abaixo do eixo aqui, mas se fosse 20 aqui, por exemplo, né? Ele ia aumentar, aumentar, aumentar até um certo ponto, até a temperatura de fusão. Então, primeira coisa, você tem que saber qual que é a temperatura de fusão do ferro. Se, com a energia do pacote de biscoito, se ela for suficiente para fazer o ferro chegar na temperatura de fusão dele, então ele vai chegar nessa situação, onde ele vai começar a mudar de estado físico. Então, só lembrando lá, a gente tem duas equações, né? A equação, quando eu tenho aumento de temperatura, que é esse caso aqui da curva, né? Ou esse caso aqui
ou esse caso aqui, quando eu tenho o estado bem definido, né, sólido, líquido ou gasoso, como eu tenho aumento de temperatura, eu tenho a equação do Guy-Macete. Quando eu tenho aumento de temperatura, eu tenho o ΔT na equação, beleza? Quando eu tenho mudança de estado físico, eu tenho o Kmol, beleza? Então lembrando, o que é a quantidade de energia, né, a quantidade de calor, que é o caso que é essa quantidade de calor que você vai entregar para o bloco de ferro, a massa do bloco de ferro, beleza? Está aqui 10 kg. O calor específico do ferro você vai ter que procurar, qual que é o calor específico do ferro, só pesquisar na internet aí você acha rapidinho. E a variação de temperatura. Eu quero saber a temperatura final. Então, se esse bloco só aumentar a temperatura, ele vai chegar na temperatura menor do que a temperatura de fusão. Se a energia for suficiente para ele passar dessa temperatura de fusão, por exemplo, vamos supor que a temperatura de fusão dele é de 500 graus Celsius, é mais do que isso. Vamos supor que é 500. Ele sai do 20 e você calcula que a temperatura final ela dá 580. Quer dizer que ele chegou na temperatura de fusão e ele não foi para 580, ele começou a fundir. Então você vai ter que separar, vai ter que pegar a quantidade de energia necessária para chegar até os 500 graus Celsius, né? Dessa quantidade de energia total. Você vai calcular quanto precisa para chegar até os 500 graus Celsius. Essa quantidade de energia para chegar em 500 graus Celsius vai subtrair da total. E aí o que sobrou você vai usar para calcular a mudança de estado físico. Porque você tem que ver se toda a massa vai mudar de estado físico ou não. Então você coloca a quantidade de energia que sobrou, procura o calor latente de fusão do ferro, também vai achar fácil aí na internet, e calcula a massa. Se a massa der maior do que 10 kg, quer dizer que todo o ferro fundiu. Então você vai considerar que todo o ferro fundiu e começou a aumentar a temperatura de novo. Então você pega a quantidade de energia total para fundir 10 kg de ferro, mais a quantidade de energia para fazer o ferro aumentar de 20 graus Celsius até o ponto de fusão dele, né, que eu estou usando aqui como exemplo 500, para não contar para vocês qual que é, e vai subtrair da energia total e ver o quanto sobra. O quanto sobrou vai ser o total de energia que ele tem para poder aumentar a temperatura no estado líquido. Aí você vai lá e calcula com que macete de novo qual a temperatura que ele chega, tá? Eu acho que independente da quantidade de energia que vocês têm aí, dificilmente vai passar do estado líquido, tá? Pode ser que ele até funda completamente, mas passar do estado líquido eu acho difícil. Aquele pacote de biscoito que eu peguei ali, ele tem ele é um biscoito bem energético, beleza? Então, faz o cálculo aí. O desafio de hoje é esse, tá? O desafio de hoje é para vocês entenderem um pouco essa questão, né, da troca de calor, né? Quando o objeto recebe energia térmica, o que vai acontecendo com ele. E aí, né, tanto com a questão ali da lâmpada, a ideia foi o quê? Vocês perceberem que um pacotinho de biscoito daquele, olha o tempo que ele faz uma lâmpada funcionar. E você está comendo um pacote daquele de biscoito inteiro, o quanto de energia seu corpo não está absorvendo, né? É lógico que seu corpo, ele precisa, para ele funcionar, ele precisa de mais energia do que uma lâmpada, né? Seu corpo, você vai fazendo movimento, vai falando, tem um monte de órgão funcionando, você vai fazendo exercício e tal. Então, por isso que você acaba usando alimentos, você tem um alimento energético, mas é aquela ideia, né? Como a gente está falando de tabela nutricional ali com o Robertinho e tal, a gente poder entender um pouco essa parte de energia, né? O quanto de energia a gente recebe, né, do alimento e comparando isso com outras coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Então, uma lâmpada de 9 watts, né? Se você pegar, vamos pegar uma pizza ali, né, uma pizza inteira que a gente vai produzir, quanto de energia tem naquela pizza, né? E aquela energia você consegue fazer o que funcionar com ela, tá? Então a gente vai brincando com isso aí para a gente poder entender um pouco essa relação de energia e poder tentar comparar, né, para deixar uma coisa mais palpável do que é energia para a gente na física e como isso está no nosso dia a dia também, beleza? Então, galera, a ideia é essa. Então deixa eu fazer um resumão aqui para a gente do que tem que ser feito hoje, tá? Então, olha só, a ideia é o seguinte, vocês têm um bloco de ferro, beleza? Com uma massa de 10 kg, então a massa é de 10 kg, o bloco ele é feito de ferro, para vocês poderem achar aí qual que é o calor específico do ferro, qual que é a temperatura de fusão do ferro, se for preciso a temperatura de vaporização do ferro, mas eu acho que não vai chegar a tudo isso, beleza? Você vai precisar disso por quê? Porque você vai pegar a energia do pacote de biscoito, então, ó, esse aqui é o meu pacotinho de biscoito, tá?
meu pacotinho de biscoito ali da Piraquê. Então você vai pegar a quantidade de energia que esse pacotinho entrega, que a gente calculou, né? No meu caso ali foi 557 kilojoules, eu sei que foi no meu caso. Vai pegar essa energia e vai transferir em forma de calor para esse bloco, beleza? Então, quando você transferir essa quantidade de energia, né, em forma de calor para esse bloco, aqui a temperatura de fusão, vou colocar aqui porque eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual que é a temperatura final que esse bloco vai atingir depois que receber todo esse calor, beleza? Então é isso aí, galera. A atividade de hoje é isso, nosso desafio de hoje. Beijão, beijão e até mais. Tchau, tchau.